Irmãos, nós falamos que agora, em algumas quartas-feiras, nós vamos trazer algumas mensagens que eu considero importantes, que nós falamos em alguns momentos aqui na igreja. E esse texto faz parte de uma série de mensagens, A Força da Esperança. Nós falamos sobre esperança alguns domingos à noite. Então eu não vou falar toda a série, mas eu escolhi algumas partes, alguns trechos, em especial essa passagem que eu gosto muito. Essa passagem também a gente trouxe algumas vezes na Páscoa, mas essa mensagem não tem a ver com a mensagem da Páscoa, né, da ressurreição, mas sim com esse tema, a força da esperança. Percebemos aqui nessa leitura que é um texto que fala de viva esperança, que fala que nós temos uma herança incorruptível e que nós devemos exultar, ou seja, nos alegrar, mesmo que por breve tempo, né? Esse breve tempo pode ser a nossa vida inteira, comparado à eternidade, mesmo que por breve tempo seja contristados, se necessário, sejais contristados por várias provações. Sabemos que as provações elas são diferentes, né, na vida de uns e de outros. Às vezes a gente acha que a nossa vida tem muita dificuldade, né? Provação, quando você vê quanto problema que existe no mundo, quanto sofrimento que existe em tantos lugares, né? A gente começa a olhar, nossa, o meu problema não é tão grande assim. Mas ele fala que nós devemos viver de alegria, mesmo passando por várias provações. E na época eu coloquei uma pergunta aqui, respondida por George Miller: existem razões para estar abatido? Ou seja, se nós temos a salvação em Cristo, se nós temos uma herança eterna, se nós temos tudo o que nós precisamos em relação à vida, essa herança, e ele fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Que viva esperança é essa? Que nós vivemos tristes, lamentando com as nossas dificuldades. Quando você fala viva esperança, você está falando de algo muito grande. E a gente percebe que realmente não existe razão para estar abatido. Então o tal do George Miller, ele respondeu essa pergunta dizendo: existem apenas duas razões. Se nós não somos convertidos, porque aí se a gente não tem a Jesus, né, como que vai ter esperança? Ou se nós somos convertidos e estamos vivendo em pecado, porque aí realmente tem muito motivo para ficar abatido. Só que no lugar de ficar abatido, a gente tem que confessar os nossos pecados e voltar para a alegria, não viver abatido em pecado. Então ele fala isso. Nós não temos, basicamente ele está falando, nós como cristãos não temos motivo para ficar abatidos. E aí eu trago aquele mensagem do versículo, né, do 5, Salmo 42, 5, que o salmista questiona: por que está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. É um questionamento que nós fazemos. Eu acredito que como um bom cristão, nós fazemos esse questionamento: por que eu estou abatido? Por que eu estou triste? Eu não tenho motivo para ficar triste, porque eu sei que meu Deus vai me abençoar, vai me socorrer. Ah, mas eu estou abatido porque eu estou passando por essa dificuldade. Mas você está abatido pela dificuldade, e você acha que Deus não vai te livrar da dificuldade? Não, eu sei que Deus vai me livrar da dificuldade, então não fique abatido. Mais ou menos isso, o salmista está nessa crise dentro dele. Por que você está abatido? Ele está falando com ele, né? Para de ficar abatido, espere em Deus, te alegra. E é um sério problema que nós vivenciamos. Eu acredito que nós não ficamos abatidos o tempo todo, né? Graças a Deus, espero que não, que ninguém esteja passando essa experiência de um abatimento o tempo todo. Mas quantas vezes nós, um período do dia, ficamos mais desanimados, ou um dia da semana, né? As pessoas falam, segunda-feira brava, ou um período do dia mesmo, talvez de manhã ou à noite, não sei. Certo é que nós não devemos deixar que esse abatimento se torne uma constante na nossa vida. E se nós não estamos
vivenciando essa alegria, essa esperança, é porque tem nos faltado crer nessa palavra, entender essa palavra, saber dessa esperança. Ou seja, por que que nós encontramos muitas pessoas que não estão vivendo em alegria, em paz? Por exatamente estar vivendo distante do Senhor. Por que que existem tantas pessoas preocupadas, tantas pessoas em depressão? Porque embora na teoria falam de Deus, acreditam em Deus, na prática não estão vivendo. A esperança, é fácil você falar, eu espero em Deus, tudo para mim é Deus, como nós acabamos de cantar, Tu és a razão da minha vida. Mas, muitas vezes, a esperança não está tanto no Senhor como devia. A esperança está nas realizações, no reconhecimento, nos projetos darem certo. A esperança está no patrimônio, no bem material, em que a gente fica colocando no lugar de Deus. A questão aqui não é o ter as coisas, o estudar, o comprar, que é o pecado em si, né? O problema está em colocar a nossa esperança nessas coisas, a nossa confiança nessas coisas. Uma vida de gratidão é uma vida de gratidão sempre. Se Deus deu, eu estou feliz. Se Deus não deu hoje, eu continuo alegre. Porque a razão da minha alegria, da minha esperança é Deus. Então, sempre eu vou ter essa alegria. Agora, se eu começo a colocar a minha alegria, minha esperança na bênção mais do que em Deus, o dia que Deus fala, não, espera um pouquinho, eu fico triste. O dia que Deus não, digamos assim, realiza o meu sonho, né? Eu fico triste. E a gente falou isso, né? Não é o meu sonho. É a vontade de Deus que eu tenho que ficar feliz. Não é com o meu sonho. Às vezes Deus, vamos dizer assim, encaixa a vontade dele com um sonho pessoal. Mas aí está na questão da gente estar em comunhão com o Senhor. Quanto mais nós estamos em comunhão com o Senhor, os nossos sonhos são os planos de Deus. Eu não vou usar a frase os sonhos de Deus, né, embora não teria problema, mas os nossos sonhos, quanto mais nós confiamos e amamos a Deus, estão relacionados aos planos de Deus. Porque eu consigo sentir o que Deus quer da minha vida, e assim eu vou estar mais preocupado em buscar essas coisas. Ou seja, o grande problema da falta de esperança é o nosso constante desejo de juntar os tesouros da terra e não os dos céus. É a gente desviar os olhos de Deus e construir a casa sobre a areia e não sobre a rocha. Quem é a nossa rocha? Nós cantamos agora há pouco uma música que tem como título Rocha, Pedra Angular, que Cristo é a minha sustentação, a minha rocha. Então é nele que eu posso confiar e é nele que eu sustento a minha vida. Cremos em Deus, por isso temos esperança. Vamos dar uma passadinha pelo texto. Se o Mário quiser colocar de volta, 1 Pedro 1, 3 a 9, começa dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pode ficar nesse versículo. Pedro está agradecendo a Deus. Bendito Deus. Pedro reconhece que é segundo a muita misericórdia. Então, a bênção de Deus não é segundo o meu mérito, segundo a sua misericórdia. O que Deus fez? Nos regenerou para uma viva esperança. Ele abriu os nossos olhos, Ele tirou os nossos olhos do mundo, da terra, das realizações pessoais, e colocou o nosso olho, a nossa esperança na fé.
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, pode passar, para uma herança incorruptível. Quantas vezes, irmãos, nós temos a esperança em coisas que são tão passageiras, tão rápidas? Ah, mas nós precisamos delas. Eu sei que nós precisamos dela. Mas essa herança do mundo, ela é muito passageira. Ela é corruptível. A herança nos céus é incorruptível, ou seja, ela não se desgasta. Imarcessível, ela não tem mancha, sem mácula, sem mancha. Herança dos céus, não é herança da terra. Que sois guardados, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Olha que segurança, é uma herança que está guardada no poder de Deus. Os tesouros da terra estão guardados? Estão bem guardados? Você coloca a fechadura na casa, né? Você compra alguma coisa, tenta proteger aquilo, mas de repente ele quebra, ele é roubado. Nós temos um tesouro guardado pelo poder de Deus. Olha que guarda, o guarda de Israel, né? Não dorme, não dormita. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No último tempo. Essa é a esperança que nós temos. Alguém pode falar, mas a esperança nos céus está longe ainda. Irmãos, não é que a gente está esperando para viver no céu apenas, nós vivemos na terra. A questão é, todo mundo é movido por esperança. Ou seja, o que é ser movido por uma esperança? É por uma agenda, por um compromisso, por alguma coisa que você tem. Você trabalha e espera receber um salário no final do mês, ou você está alegre lá se preparando para uma viagem. Você sempre está movido por alguma coisa que você espera. A sua própria agenda simples do dia. Isso que dá alegria. Se você não tem esperança, né? Se você não tem nenhuma perspectiva de vida, você é infeliz. No caso aqui, irmãos, vivemos na terra, mas algo que nos move, nos faz levantar dia a dia, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus, é saber que Ele tem algo preparado para nós que vai se revelar. Nós precisamos estar sempre com isso em mente. Por isso que eu coloquei como tema a força da esperança, porque é a força, é a esperança mediante a ressurreição. Já falamos sobre isso, né? É o poder da ressurreição, ou seja, o poder de vencer a morte, um poder que nós nem imaginamos, né? Tamanho que ele é. E é uma promessa que nós temos. E aí ele diz no verso 6, nisto exultais. Nisto o quê? Na esperança da vida eterna. E embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então nós precisamos vencer os problemas do presente, principalmente vencer a ansiedade relacionada ao futuro. O futuro a gente não deveria pensar tanto nele. Temos que ter responsabilidade em relação às coisas do futuro, mas não ficar ansiosos pelas coisas que ainda não estão nem perto de ser resolvidas. Nós não podemos tomar uma ação relacionada ao futuro. O tempo que nós temos é hoje. Nós vivemos então de esperança. O cristianismo é a religião da esperança. Nós não caminhamos para um futuro desconhecido, marchamos para a glória eterna. A esperança, ela é definida na Bíblia muito diferente do que imaginamos. Então esse conceito acredito que os irmãos também já têm, né? Eu gosto de citar que esperança para nós, muitas vezes, ela é um termo mal definido.
Quando você fala que você tem esperança de passar num concurso, você tem esperança de passar numa prova, ou você tem esperança de que alguém vai te ajudar, é um talvez, né? Sei lá, se tiver muita sorte, né? Quase que a palavra esperança está relacionada à sorte. A esperança na Bíblia é viva esperança, não é simplesmente um desejo que alguma coisa aconteça, mas a esperança bíblica é algo de certeza. A esperança na Bíblia é chamada de âncora. Lá em Hebreus 6,19, fala que nós temos essa esperança, temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. A nossa alma realmente precisa de uma âncora. E nós temos essa salvação baseada na esperança, na fé. A fé, ela está mais relacionada com olhar para trás, com olhar para a história. A esperança é uma fé no futuro, vamos dizer assim. Tem uma frase dessa que fala exatamente isso, né, sobre essa esperança ser uma fé relacionada ao futuro. Então nós cremos no Senhor, nós cremos e nós assim podemos descansar. A esperança, ela é a razão da nossa vida. Tem aquela frase que diz que enquanto há vida há esperança. O escritor J. Parker, ele acredita que essa frase melhor ser usada ao contrário. Enquanto há esperança, há vida. Porque pode haver vida, mas não ter alegria e esperança. Agora, quando há esperança, há vida. A frase dele é a seguinte: tirando a esperança, a vida, com sua variedade fascinante de oportunidades e experiências, se reduz à mera sobrevivência desinteressante, não gratificante, desolada, monótona e repulsiva, um fardo e dor. Ou seja, sem esperança a vida não vale a pena. Por isso, irmãos, que muitas pessoas estão desanimadas, tristes, porque não têm esperança, porque tem uma religiosidade que não é o verdadeiro cristianismo. Muitas pessoas estão buscando a Deus, mas não estão encontrando a salvação no sentido original dela, do coração, mas estão encontrando uma religiosidade. E aí continuam vivendo sem esperança. Nossa esperança é algo especial. Podemos dizer como o salmista: Tu és a minha esperança. Salmo 39 diz: E eu, Senhor, o que espero? E a resposta: Tu és a minha esperança. Ele mesmo diz: Tu és a minha esperança. Nós precisamos questionar, fazer esse questionamento, fazer essa pergunta: E eu, Senhor, o que espero? Porque é fácil a gente falar que a minha esperança é o Senhor, mas também é fácil desviar dessa esperança na prática. Há uma passagem lá em 1 Pedro 3,15, que fala: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a gente pensa muitas vezes nesse texto como termos técnicos, né? Eu tenho que saber pregar o Evangelho, mas ele diz, não é falar para o outro sobre a razão da esperança, é mostrar a esperança que há em nós. Olha, eu espero no Senhor. Ou seja, nós podemos dizer, estar sempre preparados. Amanhã eu posso dizer: a minha esperança é Deus, daqui um mês a minha esperança é o Senhor. Ou seja, a minha esperança permanece no Senhor. Como eu disse, é fácil se enganar. Muitas vezes nós estamos focados nas nossas conquistas imediatas e acabamos perdendo um pouco de vista qual é a nossa real esperança. Estou tão preocupado com comprar, com vestir, com comer, que eu acabo limitando o meu conceito de esperança. Filipenses 3,8, Paulo diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que ele está falando? O que ele considera tudo como refúgio? Tudo o que for ocupar o lugar de Cristo. Isso inclui coisas boas e coisas ruins. Coisas boas que eu falo, coisas que não são pecado. Mas se isso ocupa o lugar da minha vida com Cristo, ou da minha esperança, eu tenho que considerar como refúgio, como lixo, como perda. É como se Paulo dissesse: eu não quero nada que possa me afastar de Cristo, nada que venha atrapalhar a minha comunhão com Deus. Aí sim eu vou poder dizer: a minha razão da esperança é Cristo. Se eu falo, a minha razão da esperança é Cristo, mas eu estou buscando coisas que me afastam de Cristo, você automaticamente está mostrando na prática que não, a sua esperança são essas coisas. E nós, quantas coisas, irmãos, buscamos que nos afastam de Cristo, ou quantas distrações nós nos envolvemos. Basta você ver quantas são as horas do dia, e quanto tempo a gente gasta com distrações, e não tem muitas vezes o tempo, para um estudo bíblico, para uma oração, ou para as coisas de Deus. Esse versículo de Filipenses 3,8 tem um comentário na Bíblia de Genebra que diz: Paulo deitou fora com repugnância tudo o que pudesse interferir na sublimidade do conhecimento de Cristo. É como se ele dissesse aqui mais uma vez: eu não quero nada que possa me afastar de Cristo, nada que venha atrapalhar minha comunhão com Deus, nenhuma busca imediata que venha me afastar da eternidade. Eu não quero nada. Eu não vou colocar o meu coração em nada que venha me separar do Senhor. Tem uma ilustração para a gente terminar. Acredito que os irmãos vão lembrar. Aquela ilustração das duas crianças na praia, que estavam construindo castelos de areia. E em determinado momento a onda foi chegando mais perto e destruiu o castelo de areia. Aí a gente poderia pensar: aquelas crianças saíram bravas, chorando. E na ilustração diz que essas crianças simplesmente se molharam e voltaram e começaram a construir outros castelos um pouco mais acima, brincando, se divertindo, até no final da tarde voltar para casa com seus pais. E nessa ilustração, a aplicação diz mais ou menos o seguinte: elas não se prendiam aos castelos de areias porque elas tinham uma casa para se refugiar. Os castelos faziam parte da vida, mas o que sustentava a alegria daquelas crianças é saber que no final do dia iriam para a casa de seus pais. Quando nós vivemos, nós construímos castelos nessa terra, nós realizamos coisas durante o dia, mas de repente vem uma tempestade e derruba, queima uma coisa, ou vem um problema na nossa casa, na nossa vida. São os castelos que foram derrubados por causa do pecado, por causa de um mundo falido que nós vivemos. Mas a nossa esperança não está no castelo, não está naquela realização, está no Senhor. A nossa esperança está em saber que no final do dia eu vou voltar para casa. Eu não vou morar naquele castelo de areia. Ele apenas faz parte do meu dia, das minhas atividades. Aonde que eu coloco o meu coração? A minha esperança? É no Senhor. É nele eu ponho minha esperança. Certo que cedo ou tarde uma onda poderá vir destruir e apagar o que nós levamos tempo para construir. E quando isso acontecer, somente quem tiver a esperança guardada no Senhor será capaz de rir e recomeçar. A gente vê pessoas que, quando acontece um problema na vida delas, a vida delas acaba, porque colocaram muito coração naquela questão.
E eu não estou dizendo que a gente tem que ser igual essa criança também, né? Sair correndo, rindo, divertindo e construir outro castelo, porque não é fácil, às vezes, duro, né? Um castelo derrubado. Mas a gente precisa se reerguer depois e entender que o importante é voltar para a casa do Pai. Preciso saber que nossos castelos podem ser derrubados, mas a mansão que temos na casa do Pai, nos esperando, é uma morada eterna. É uma morada que não pode ser destruída. Como nós lemos no texto, a herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus. Para sempre nós temos essa salvação. Que nós possamos saber responder qual é a razão da nossa esperança. Até precisamos falar para os outros, mas é uma pergunta que nós temos que responder a cada dia, porque essa pergunta ela vai determinar a nossa ação do dia. Qual é a minha esperança? É baseado na minha esperança que eu vou agir, que eu vou trabalhar, que eu vou comprar, ou até mesmo para aquele que tem uma esperança errada, que eu vou pecar. Então, que dia a dia nós possamos responder: a minha esperança é Jesus, é Cristo Jesus, é o nosso Deus e Pai.